Belarus entrou nas manchetes dos jornais ao redor do mundo nas últimas semanas. Mas você sabe qual é a situação neste país leste europeu? Vamos fazer um pequeno resumo para você. Belarus, também conhecido anteriormente como Bielorrússia, é um país localizado no leste europeu. É uma antiga república soviética que se tornou independente no começo dos anos 90, com a queda da União Soviética. Identificar Belarus como uma ex-república soviética ajuda a contar boa parte da história recente do país. O país era conhecido na época da URSS como a república mais soviética da União. Disse que era possível contar nos dedos os grupos dissidentes entre os anos 60 e 70 no país. Em uma pesquisa feita ainda em 1991, 69% dos bielorrussos se identificavam mais como cidadãos da URSS do que cidadãos da República de Belarus, que eram apenas 24%. Este foi o maior índice da União, passando até mesmo da Rússia. Assim, Alexandr Feduta, antigo chefe da Juventude Comunista Bielorrussa, chegou a afirmar que não existia nacionalismo local em Belarus sob domínio comunista. Isto se deve a séculos de influência russa no território e um extenso processo de russificação, ao ponto de a língua bielorrussa ter sido proibida por muito tempo. Com o fim da União Soviética, Belarus se tornou uma república independente no final de 1991. Sendo descrito por Andrew Wilson como o país que não queria ter nascido, já que a identificação da população com a URSS era mais forte do que a com o território da república. Passando por diversos protestos, greves e briga de grupos políticos que divergiam na forma que o país deveria tomar após o fim do bloco soviético, instalou-se a república e eleições livres foram realizadas em 1994 para eleger o primeiro presidente do novo país. Entre os 6 candidatos, Alexandr Lukashenko ganhou 45% dos votos no primeiro turno e, com 80% dos votos no segundo, tornou-se o primeiro presidente da nova república. Após sua vitória, Lukashenko começou a realizar mudanças no país. Em 1996, por meio de 2 plebiscitos, já considerados duvidosos, o governo conseguiu emendar a Constituição garantindo, entre outras coisas, à língua russa um status igual ao do bielorrusso, a volta da bandeira soviética modificada, uma maior aproximação à Rússia, o direito ao presidente de dissolver o parlamento e a permanência da pena de morte. Em 2001, a nova eleição ocorreu entre acusações de desaparecimentos de figuras públicas proeminentes como o ex-ministro do interior, um empresário e um cameraman da televisão. Lukashenko saiu vitorioso com um resultado de 75,66% num pleito que foi classificado pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa como nem justo nem livre. Em 2004, um novo plebiscito deu ao presidente a possibilidade de participar novamente no pleito de 2006, onde ele poderia concorrer a um terceiro mandato. Com a onda de protestos e a chamada Revolução Laranja na vizinha Ucrânia, Lukashenko declarou que não haverá nem Revolução Rosa, nem Laranja, nem mesmo de bananas em Belarus. Isso em 2005. O governo conseguiu manter de 1996 até 2010, com exceção da crise de 2009, altos superávites em seu PIB, chegando ao patamar de 11,4% de superávit. Muitos apontam o sucesso econômico do governo Lukashenko como o motivo pela tolerância do povo ao autoritarismo do presidente, que mantém um sistema político falsamente competitivo para maquiar o país como democrático.
A partir de 2011, porém, os superávites começaram a entrar em uma queda, chegando à recessão em 2015, que voltou a subir 2 anos depois com crescimentos que chegaram no máximo a 3%. Com a economia não dando mais os grandes saltos dos anos 2000 e a pandemia de 2020, o descontentamento com o regime cresceu. Em maio de 2020, Sergei Tikhanovsky, um youtuber opositor ao regime, declarou que poderia concorrer à presidência. No dia seguinte, ele foi preso. Sua esposa, Sviatlana Tsikhanouskaya, respondeu à prisão do seu marido com sua candidatura própria à presidência. Mesmo com Lukashenko afirmando que uma presidente mulher entraria em colapso, coitada, Sviatlana passou a liderar a oposição ao regime. Em 9 de agosto, porém, o resultado das eleições, que pela primeira vez não teve nem mesmo a participação de observadores internacionais, foi favorável a Lukashenko, que teria obtido 80% dos votos ainda no primeiro turno, e Sviatlana apenas 10%. Na mesma noite daquele domingo, protestos na capital Minsk e em outras cidades do país começaram. O governo Lukashenko respondeu com força e uma onda de violência começou entre os protestantes e as forças policiais. Sviatlana deixou o país e Lukashenko declarou que não haverá novas eleições até que alguém me mate. Os protestos continuam no país. A eleição e a violência vêm sendo condenadas por vários países ao redor do mundo, mas também felicitações chegam de países como Rússia e Venezuela. A União Europeia decidiu em uma cúpula emergencial na quarta, 19 de agosto, que não reconheceria o resultado das eleições no país e aplicaria sanções àqueles responsáveis pela falsificação dos resultados eleitorais. As tensões no país criam incertezas no leste europeu. Lukashenko já admitiu que a Rússia viria a seu auxílio para manter a ordem, ao mesmo tempo que denunciou movimentações militares da OTAN na vizinha Lituânia, que negou que as acusações de intimidação militar sejam verdadeiras. A situação em Belarus é a erupção do descontentamento da população, na que muitos chamam de a última ditadura da Europa.